Opa, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal e vamos continuar avançando nossos conhecimentos aqui práticos a respeito de Python. E bem pessoal, no vídeo anterior, caso você não tenha visto, tá no card, na descrição também deste vídeo, tá? Nós fizemos aí vários exemplos usando o filter e o map aí para brincar com dados aí presentes em um JSON, né? Então a gente filtrou informações, a gente fez mapeamentos, né? A gente também fez aqui algo bem diferente, né? Que foi usar uma função definida dentro da outra, né? Então, a gente fez bastante coisas, tá? Mas bem, pessoal, no vídeo de hoje a gente vai continuar esses conhecimentos, né? A gente vai mexer com um pouquinho de map hoje também. Mas a gente vai usar agora a reduce, tá? Que é uma outra função especial aí que é bastante utilizada no Python e que pode facilitar em algumas ocasiões, tá? Bem, para a gente entender o uso da reduce, eu vou fazer um exemplo simples e depois a gente vai brincar novamente com aquele JSON do aquário, aplicando a ideia do reduce. Então vamos lá. Primeiramente, para a gente usar o reduce, tá? Diferente do map, do filter, que já são funções dentro do próprio Python, né? E eu apenas chamando elas aqui, elas já são identificadas. A reduce não ocorre, tá? Você pode ver aqui, ó, que a reduce ela está sendo destacada aqui como algo não conhecido, tá? Que não está definido. Então, para a gente usar a reduce aqui, a gente vai ter que importar uma biblioteca nativa do Python, tá? Que é a functools, tá? Se você instalou o Python, provavelmente você tem ela também no seu computador, tá? E aqui dela a gente vai importar a função reduce, tá? E bem, o que é que a função reduce faz? Para a gente entender, vamos criar um array que eu vou chamar de numbers, tá? E aí, aqui, eu vou criar um array que vai até o número 5, tá? Vou até tirar esse 0 aqui do começo, tá? Deixar do 1 ao 5. E aí, digamos que eu quero somar todos os números aqui dessa lista. Bem, eu posso fazer um for, um while, né? Que ele vai pegando, fazendo essa lógica, né? De somar um número com o anterior e fazendo isso de forma repetitiva até chegar no último número e pronto, dar o resultado final. Dá para fazer isso tranquilo com uma repetição. Só que existe uma maneira muito mais eficiente de eu fazer essa conta, que é utilizando o reduce, tá? Lembre, o filter tem uma lógica de filtro, tá? Então eu quero fazer uma filtragem ali do meu conjunto visando algum aspecto. O map, ele já visa eu fazer alguma alteração, eu captar alguma informação, tá? E o reduce, ele já envolve fazer alguma conta. Eu quero somar, quero pegar uma média, tá? Contabilizar alguma coisa. Então, o reduce ele tem um viés mais de fazer alguma conta, tá? O map, ele é mais algo ali envolvendo em fazer alguma alteração, captar uma variável, algum valor, tá? E o filter envolve em aplicar um filtro ali na lógica, tá? Especificamente, né? Então, essa é a diferença em relação a essas funções especiais, tá? Então, para a gente fazer aqui a mesma lógica da reduce, a gente vai definir uma função que eu vou chamar de sum, tá? E aqui dentro, a gente vai colocar uma coisa que é o A e o B, tá? Já já vai ficar claro o que é o A e o B. E bem, o que a gente vai fazer aqui na função soma, a gente vai somar esses dois números, tá? Simplesmente isso, tá? Então, é isso que essa função faz, tá? Ela retorna A mais B, tá bom? E, bem, como é que é a lógica disso aqui? A gente vai chamar o reduce, tá? E aqui a gente vai primeiro passar a função, tá? Que nesse caso é o sum. E depois a lista, tá? Bem, um destaque interessante é que diferente do filter e do map, que a gente tem que colocar um list aqui no final, porque no fim eles vão retornar algo que não é do tipo lista, o reduce não é necessário, tá? O reduce, ele vai retornar ali algo já, um tipo de dado que já é acessível a gente, que nesse caso aqui ele vai retornar um número único, tá? E aí então aqui eu posso já colocar um print aqui no final para a gente ver o resultado. E bem, se você perceber, eu executei aqui, olha, ele me retornou 15, né? Então vamos lá. 1 mais 2, 3, 3 mais 3, 6, 6 mais 4, 10, 10 mais 5, 15. Então, beleza, ele realmente somou os números. Bem, qual é a lógica do reduce? Ele tem a mesma pegada do map e do filter, tá? Ele vai pegar essa função sum e vai iterar em relação a esse array. Só que aqui você pode perceber que eu dei duas entradas para ele, tá? Como é a lógica dessas duas entradas? Bem, ele vai primeiramente, o A aqui vai ser 1, depois o B vai ser 2. Tá? E aí ele vai pegar 1 mais 2, vai dar 3, né? Então ele vai pegar esse 1 e 2 e vai colocar 3 no lugar, tá? E aí o que, vai acontecer? Agora o A, na próxima iteração, né? O A é 3, o B é 3 também, ele vai somar e assim por diante até chegar no final, tá? Então é dessa forma que funciona. Para ficar ainda mais visível isso, eu vou botar um print aqui, tá? Que eu vou colocar para ele printar o A
e o B em cada iteração. E aí vocês vão ver que ele funciona dessa forma, tá? Botei os prints aqui, vamos rodar novamente e pronto, ó. Se você perceber, ó, A ele pegou 1, tá vendo, ó? B ele pegou 2, tá vendo? E ele vai somar, ó, A mais B deu igual a 3, né? 1 mais 2, 3. E agora, ó, na próxima iteração, o A é 3 e o B é 3, tá vendo, ó? Esse 1 e 2 aqui virou 3 praticamente aqui, tá? Ele vai pegar A mais B, 6, né? Então, o 3, 3 aqui, essa parte aqui vai virar simplesmente o 6, tá? E aí você já pode ver que na próxima iteração, o A é o 6, tá? E o B é o 4, tá? Então, se você ver, ele tá reduzindo a minha estrutura para obter a resposta que eu quero, tá? Por isso, reduce, tá? Eu tô simplificando as coisas, eu tô somando aqui para obter a soma total da minha lista, tá? Então, eu tô reduzindo, tá? Até chegar no final. Então, é dessa forma que funciona, tá? A lógica. Só que tem um detalhe muito interessante, tá? Aqui dentro do Reduce, além da função e da lista que a gente... não lista necessariamente, pode ser um dicionário. Enfim, o elemento que eu quero que essa função seja iterada, existe um terceiro parâmetro, tá? Que é o chamado de inicializador, tá? Esse inicializador ele é fundamental, porque eu posso começar a partir dele, tá? Se eu deixar sem, ele vai por padrão seguir essa lógica que eu apresentei para vocês. No entanto, eu posso colocar o inicializador. Por exemplo, poderia colocar 0 aqui. A resposta não vai mudar, porque ele vai pegar o A vai virar 0, tá? Então 0 ele vai somar com 1 e vai dar 1, tá? E aí ele vai continuar a mesma lógica, tá? Vocês podem ver que o que eu vou executar vai dar 15 do mesmo jeito, tá? Só que se, por exemplo, eu botar 10 aqui, você já vai ver que a resposta vai dar 25, tá vendo, ó? Porque ele não começou do 0, ele começou do 10, né? Então é como se aqui antes do 1 eu estivesse colocando um 10, tá? Só que eu não tô afetando a minha estrutura, tá? Uma outra forma de ver é a função aqui, tá? Que a gente coloca aqui dentro do Reduce, né? Esse sum aqui a gente chama de Reducer, tá? E o que tá aqui no A a gente chama de acumulador e o que tá no B a gente chama de variável, tá? O acumulador é justamente o que vai se acumulando e vai ser a nossa resposta final. E o valor é o que ele vai caminhando durante a iteração, tá? Então esse 10 aqui, ele é o nosso acumulador inicial. Se eu deixar sem, né, sem nada, né, se eu não informar esse parâmetro, o acumulador vai ser o primeiro elemento aqui da minha estrutura, tá? Ele vai partir dele. Então, é uma outra forma de a gente visualizar essa função, tá? Muito interessante. Mas beleza, já vimos um exemplo simples, eu não queria terminar o vídeo só nisso aqui, eu queria agregar de alguma forma. Então, a gente vai usar o exemplo do vídeo anterior, tá? Tá aqui o JSON do vídeo anterior, tá? Se você não viu, eu sugiro que veja, tá? Mais rapidamente. É um conjunto de dados sobre animais aí presentes em um aquário, tá? Então, a gente tem o nome do animal, a espécie, o número do tanque presente e o tipo, tá? E o que é que eu quero? Eu quero, tá? Presta atenção. Eu quero contar a quantidade de tipos de animais no meu aquário. Então eu quero saber quantos animais do tipo fish tem, quantos animais do tipo shellfish tem, quantos animais do tipo turtle tem, por exemplo, tá? Então é isso que a gente vai fazer, essa brincadeira usando map e reduce, tá? Então vamos lá. Primeiramente a gente vai importar o JSON, tá? E aqui dentro a gente vai fazer aquele mesmo processo que a gente já fez antes, né? A gente vai dar o open e aqui a gente vai abrir o arquivo, tá? Um detalhe, eu não sei se vocês estão conseguindo perceber, aqui dentro, tá? Vou até fechar aqui uma pasta aqui que eu não estou utilizando para facilitar a visualização. Se vocês perceberem, as minhas pastas aqui, ó, de map, reduce, example, tá? Que é onde eu estou rodando esses scripts, tá? Ela tá aqui. E o meu JSON que eu quero ler tá em outra pasta aqui, ó, no Aquarium Manager, tá vendo? Então, eu manualmente tenho que fazer o quê? Eu tenho que sair dessa pasta, vir nessa pasta aqui e acessar o Aquarium JSON para ver o arquivo. Eu tenho que formar esse passo a passo aqui no meu script, para o meu computador entender. Então, como é que eu faço? Esse esquema de, você tem que sair da pasta que esse meu script tá. Como é que eu faço isso dentro do script para informar? É 2 pontos, tá? Então, quando eu dou 2 pontos barra, ele vai sair da pasta de onde o meu script está sendo executado. Que nesse caso é a map reduce example. Então, agora a referência dele está sendo a level B, tá? Aí aqui eu vou colocar o que agora? Aquarium underline manager, tá? E aqui eu tô passando o aquarium.json. Então pronto, agora eu consigo acessar esse arquivo, tá? Novamente vamos passar o parâmetro encoding. E aqui a gente coloca o TF8 para não dar problema de codificação. Aqui a gente coloca o data aquarium. E aí a gente coloca o json.loadf, tá? E a gente coloca animals igual a data aquarium. E aí aqui dentro a gente passa o data, né? E aí no final a gente vai ter simplesmente aqui o array de dicionários, tá bom?
É o mesmo esquema que a gente fez no vídeo anterior, tá bom? Mesma ideia, tá? Vou fechar isso aqui, que era só para mostrar os exemplos. A gente vai se concentrar agora nesse arquivo aqui, tá bom? Então, beleza. Consigo ler agora os meus animais. O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa fazer um mapeamento. Porque eu só quero pegar a informação de tipo dos animais, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou criar uma função que eu vou chamar de pick animal type. Aqui dentro vai ser o animal, tá? Justamente o animal, beleza? E aí, ó, o que a gente quer? A gente quer justamente o type, tá? O animal é cada dicionário desse que a gente vai iterar pelo array, tá? Então, a gente vai ter o animal type, certo? E aí a gente retorna aqui o animal type e a gente coloca aqui o vírgula 1, tá? O que é esse vírgula 1? Eu tô apenas dizendo, ó, aqui eu vi o feixe, vi um feixe, tá? Então é isso que ele tá fazendo aqui, tá? Ah, eu vi um selfish, um feixe, um selfish, um feixe, um turtle, tá? Sempre vai ser o tipo do animal acompanhado de um, tá? Isso aqui no final, né, no retorno, vai virar uma tupla, tá? Pra eu exibir isso pra vocês, eu vou colocar um print, tá? E aqui a gente vai fazer o quê? Antes do print aqui, na verdade, eu vou colocar o type animals, tá? E aqui a gente vai fazer o quê? A gente vai chamar list, aí aqui dentro a gente vai botar map. Vamos chamar o pick animal type, tá? E aqui a gente passa o quê? Animals, tá? Aí aqui dentro do print eu vou colocar o type animals. Vamos ver o que ele vai exibir para a gente. Então se você ver, ó, eu executei aqui o código que ele retorna pra gente, ó. Fish 1, selfish 1, fish 1, selfish 1, fish 1, turtle 1, tá? Yuri, o que é isso? Tem um parêntese abrindo e fechando aqui, pronto. Aqui como eu deixei dessa forma, ele vai retornar como uma espécie de tupla, tá? O que é uma tupla? Tupla é essa estrutura que começa com parêntese e fecha com parêntese. É como se fosse uma espécie de array. Só que o array que a gente conhece, né, que é o que tá aqui na estrutura externa, é abrindo colchete e fechando colchete. Quando no lugar do colchete eu tenho parênteses, a gente chama isso de tupla, tá? Mas é uma estrutura que tem similaridades com array. Claro, tem diferenças, né, na sua lógica, mas por exemplo, para eu acessar um elemento ali dentro da tupla, é muito similar ao jeito que eu acesso um elemento do array, tá? Vocês vão ver isso já já em prática, tá? Pronto, beleza. Fiz aqui o filtro, agora eu preciso o quê? Passar inteirando aqui dentro e somando, né? Tipo, ah, beleza, é um feixe, ok. Pega esse feixe aqui 1, eu tenho que somar com esse outro feixe aqui e com esse outro feixe aqui, né? Pra dar 3. O selfish eu tenho que somar esses dois aqui pra dar 2 e o turtle vai ficar só 1. Como eu faço isso? Poderia fazer um for, mas eu posso usar um reduce para isso. Então, vamos lá. Para fazer isso via reduce, o que, é que a gente vai fazer? Eu vou fazer um def, tá? E aí aqui a gente vai criar uma variável que eu vou chamar de reducer, tá? E aqui a gente vai criar a variável acumuladora e a variável padrão, tá? No final, eu quero ter o seguinte, eu quero ter um dicionário onde eu vou ter fish, 2 pontos, e aqui a quantidade de peixes, né? Que nesse caso seria 3. Mesma coisa pro selfish, tá? Então, no final, eu quero uma estrutura desse jeito aqui, tá? Então, o que a gente vai fazer? O reduce, quando a gente chamar aqui, ó, reduce, eu vou colocar reducer, certo? Vou colocar type animals, tá? E aqui eu vou colocar um dicionário vazio, tá? Lembra, o terceiro parâmetro é o meu acumulador. O meu acumulador aqui vai ser o meu dicionário, ou seja, ele vai estar durante toda a execução da minha lógica de reduce, tá? Beleza, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer o seguinte, o que é o vol, tá? O vol é o cada cara, tá? O ACC vai ser o dicionário vazio, o vol vai ser justamente aqui cada elemento que ele foi iterando. Nesse caso, vai ser o feixe, vírgula, 1 entre parênteses primeiro, tá? Na primeira iteração. Eu preciso verificar se o elemento feixe já está dentro do meu dicionário, né? Nesse meu caso, ele não vai estar, porque o meu dicionário está vazio. Então, vamos fazer o seguinte, né? Eu tenho que verificar se o elemento, ou seja, o val 0, ou seja, eu vou estar acessando o feixe aqui, tá? Tenho que verificar se ele está dentro do meu dicionário. Então, acc.keys, tá? Se ele está dentro, se ele é uma chave do meu dicionário. Bem, supondo que ele não é, né? Nesse caso, a gente botar not in, né? Na verdade, né, ele não está dentro. O que a gente tem que fazer? A gente vai ter que criar ali dentro, tá? Então, a gente vai fazer o quê? Acc. Aqui a gente coloca val 0, tá? E aqui no final a gente bota igual 0 mais val 1. Yuri, não entende porra nenhuma do que tu tá fazendo. Bora lá, vou explicar com calma, tá? Bem, aqui meu dicionário tá vazio.
Então, vamos lá. Ele vai fazer a primeira iteração. Vai estar no fez1. Aí eu vou dizer, fez1, que é o val 0, está dentro de acc.keys, ou seja, está dentro das chaves do meu dicionário? Não. Eu preciso criar ela. Como é que eu crio uma chave no dicionário? Basta eu chamar o dicionário e aqui dentro, entre aspas, né, eu colocar a chave que eu quero. Por exemplo, se eu colocar asas, tá? Ele vai criar uma chave asas aí dentro do dicionário, né? Caso não exista, tá? E aí eu preciso apenas assumir um valor aqui. Nesse caso, a gente coloca 0, porque é minha primeira contagem. Então, eu começo com o valor 0 e eu somo com o val 1. O que é o val 1? É justamente esse valor 1 que eu coloquei aqui, tá vendo? Então, beleza, vai seguir essa lógica. Agora, vamos supor, tá, que eu já cheguei no segundo fecho aqui, tá? O que é que vai acontecer? Já existe no meu dicionário. Então, caso ele já exista no meu dicionário, o que é que eu vou fazer? Eu vou acessar essa chave e eu vou pegar o valor anterior a ela, tá? O valor que tem nela e vou somar com val 1, tá? E aqui no final de tudo eu vou retornar sempre o ACC, tá? O ACC, gente, ele é o acumulador. Então, o que é que vai acontecer? Na minha primeira iteração, eu vou ter o quê? Deixa eu escrever aqui, ó. Na minha primeira iteração, depois que eu finalizar ela, eu vou ter fez, 1. Beleza. Aí o acumulador vai ser justamente esse dicionário aqui. Aí eu vou pro meu próximo val. Qual é o meu próximo val? Esse é o fish1. E ele vai verificar, selfish não tá aqui. Então ele vai criar uma chave, né? Seguindo aquela lógica que eu já expliquei pra vocês. Selfish, 1, tá? Beleza. Aí ele vai retornar isso aqui pra gente, tá? E agora ele vai o quê? Pro fish1, tá? Fish1, ele vai fazer o seguinte. Ele vai acessar aqui o fish, né? Aqui na condicional da linha 11, ele vai verificar que o fish já tá no meu dicionário. Ele já tá no ACC. Então o que ele vai fazer? Ele vai aqui na linha 14, ó. Ele vai primeiro acessar o valor que tá no fish, que nesse caso é 1, tá? E vai somar com o valor 1 aqui da variável, que nesse caso é 1, né? Sempre vai ser 1, tá? Eu tô fazendo de uma maneira genérica, mas praticamente sempre vai ser 1, esse val 1, tá bom? Então eu vou estar simplesmente pegando esse 1 aqui e somando com o 1 aqui da minha leitura, tá? E aí no final, esse feixe aqui vai virar 2, tá? Ou seja, eu contei 2 peixes, né? Ele vai retornar essa estrutura. E pronto. Ele vai seguir nessa lógica até chegar no final, tá? Para exibir isso para vocês, eu vou colocar prints, tá? Eu vou botar aqui para ele printar o ACC no final de cada interação, tá? E também para ele printar o vol aqui no começo, tá? Só para vocês verem isso aqui funcionando na prática. A gente precisa também importar, né, o reduce lá das functions, né, para a gente conseguir visualizar, para a gente conseguir utilizar ele, né? Então, beleza, importei e pronto. Vamos ver isso aqui funcionando na prática. Então, vamos apagar aqui, vou executar novamente e pronto. Vou subir aqui o terminal para vocês verem, tá? Então, beleza, ó, tá aqui. Isso aqui foi o mapeamento, o resultado do mapeamento. E aí vamos fazer a iteração, ó. O vol fish1. Qual ficou o ACC, ó? Tá aqui, ó, fish, traço 1, ele contou. Qual o próximo vol? Selfish1, tá? E aí ele vai fazer o quê, ó? Ele vai criar aqui, ó, dentro do meu ACC, tá vendo, ó? Criou o selfish1. Aí, beleza, ele agora tá no terceiro peixe aqui, ó. Tá vendo, ó? Ele tá no fish1 novamente. Aí ele já vai ver que existe uma chave fish dentro do meu ACC, tá? Que é essa chave, esse dicionário aqui. Então ele vai pegar e vai somar, ó, tá vendo, ó? Agora eu tenho 2 peixes, tá? Selfish, ó, mesma coisa. Agora eu tenho 2 selfish, tá? Aqui o terceiro peixe, né? Ele vai fazer a mesma lógica. E na tartaruga, você já vai perceber, ó, que ele vai criar aqui o turtle 1. E aí, como chegou no final, ele terminou e a estrutura ficou assim, tá? Então, se eu colocar aqui, ó, animals type count, né? Por exemplo, criar essa variável aqui. E eu botar para printar ela, você vai ver que no final ele vai justamente retornar essa estrutura de dicionário, tá? Vou apagar esses prints aqui, que eu coloquei só para exibir e reforçar a lógica que eu expliquei para vocês. Vou limpar o terminal e pronto, ó. Aqui está o retorno do map e aqui está o retorno do reduce. Então a gente contou aí os tipos de animais aí do nosso JSON, tá? Do aquário. Então estão 3 peixes, 2 selfish e uma turtle, tá? E pronto, galera, um projetozinho bem bacana, tá? Pra gente revisar essa ideia de reduce. A gente também trabalhou aqui com a estrutura de tupla, tá? Também revisamos novamente aí o map, tá? Vimos também mais uma vez como ler arquivos aí, no caso do JSON a gente leu aqui de um outro local, né? Estando em outro diretório, então montei um exemplo aí para vocês também. Enfim, projeto com suas complexidades, né? Um pouquinho mais complexo do que a gente está acostumado aqui na série. Não deixe
de rever com calma, tá? Qualquer dúvida também deixe nos comentários que eu estarei prontamente respondendo, tá? E também você não pode dar uma olhada nos comentários que de repente uma dúvida que alguém comentou é a mesma que você já possui, tá? E aí a gente se ajuda e cresce junto, tá? Espero que tenha gostado desse vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal para apoiar o nosso trabalho e até o próximo vídeo. Um forte abraço!